nos dá de louvá-lo. Eu costumo dizer que Deus tem louvor e adoração perfeita no céu. Mas Deus deseja a adoração dos imperfeitos aqui na terra. Estes somos nós. E para nós é um prazer, um privilégio ser usados por Deus. Para nós é um privilégio louvar ao Senhor, não é? E bendito seja o Senhor que nos escolheu quando ninguém nos escolheria. Eu costumo dizer que nós somos os escravos descartáveis, que não seriam escolhidos pelos seus compradores, pois somos cheios de defeitos. Mas o Deus perfeito investiu em nós, nos comprou, pagou o preço que jamais alguém poderia pagar. E louvado seja o Senhor por ter pago esse preço por nós, amém? Eu quero louvar um cântico. Enquanto eu estiver louvando, quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, amém? Eu sei que os irmãos conhecem este louvor, mas eu gostaria que você fizesse deste louvor uma oração. Não somente uma oração, mas um compromisso com Deus. Quantas vezes nós não já louvamos, não já prometemos nesta letra, e depois que acabamos de louvar, tudo voltou ao normal. Mas entendamos que cada um de nós temos um chamado do Senhor para a sua obra. Uns irão para o campo missionário, outros precisarão trabalhar na casa do Senhor, outros serão bocas de Deus nos seus trabalhos, na escola, na vizinhança. Mas confesse nesta noite, comprometa-se com o Senhor diante desta letra, amém? Quantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, sem te conhecer assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em me realizar. O chamado que um dia o Senhor fez um chamado a você. Não esqueça disto, diga sim para o Senhor nesta noite. Eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres, para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em me realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor.
para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Amém? Mateus capítulo 28. Vamos ler um texto bem conhecido. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. A partir do versículo 16, diz o seguinte: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém, queridos? Queridos, este texto, talvez você, e certamente você já ouviu muitas pregações sobre ele, talvez você já leu diversas vezes. Eu não sei quantas vezes Deus falou com você nesse texto. Hoje, nós estamos aí trabalhando este dia, o mês de missões estaduais. E cantamos até louvores aqui, muito bonitos, que têm letras muito profundas. E o tema da campanha é compartilhe o amor de Deus. E que privilégio compartilhar o amor de Deus, mas ao mesmo tempo que responsabilidade compartilhar o amor de Deus, e ao mesmo tempo quanta coragem precisa para compartilharmos o amor de Deus. O amor de Deus não se compartilha só com músicas bonitas. O amor de Deus não se compartilha só vindo à igreja, apesar de ser tão precioso. Se compartilha de várias formas, mas a melhor forma que eu encontrei de compartilhar o amor de Deus foi dedicando a minha vida para a sua obra por todos os dias. Como o pastor Márcio falou, estamos lá em Iguaraci, Irajaí e Queimada Nova. Iguaraci é uma cidadezinha de 14, no máximo 15 mil habitantes. Irajaí é um povoado que não chega a mais de 2.000 pessoas. Queimada Nova foi um assentamento sem terra, não é? O pastor Demétrio quem começou a evangelizar o povo em Queimada Nova, e temos lá um povo que fazemos cultos a cada 15 dias. Irajaí fica a 10 quilômetros de Iguaraci, e Queimada Nova fica a 19 quilômetros de Iguaraci. Eu sou de lá, de Iguaraci, mas no ano 2000 eu vim embora para cá, para o Ibura. E fiz parte de 2 igrejas, uma por 6 anos, outra por 10 anos. E eu sempre cantei este louvor, irmãos, que nós cantamos agora. E sempre me emocionou, esta é a verdade. Deus sempre mexeu comigo, mas eu sempre resisti ao chamado de Deus. Eu sempre arrumei argumentos para não cumprir o chamado de Deus. Eu tinha argumentos até convincentes. Fiz parte de grupo de louvor por 15 anos. E eu lembro que uma vez eu estava cantando um louvor, não tinha basicamente nada a ver com campo missionário, irmãos.
Mas Deus já tinha mexido tanto comigo, que no meio daquele louvor eu parei de cantar e disse: eis-me aqui, Senhor. Eu livre estou ao teu dispor. Dia 6 de junho de 2016, cheguei em Guaraci. Não sabia o que Deus queria de mim ali. Eu fui embora. Com minha esposa, 2 filhos pequenos, sem perspectiva nenhuma, porque é uma cidade pequena, ou você vive de aposentadoria ou da prefeitura. Imagine só sair daqui com uma esposa e 2 filhos. Mas precisamos confiar no Deus que nos escolheu. Porque Deus não é irresponsável, irmão. Se Ele te chamar, Ele dá condições, Ele levanta pessoas. Nós é que criamos argumentos. Eu disse tantas vezes ao pastor Antônio, que era um pastor missionário antes de mim, ele me chamava para ajudar, eu dizia: pastor, eu não posso. O que eu venho fazer num lugar desse, com a minha esposa, 2 crianças pequenas, aqui não tem emprego. E menos sem esperar eu me vi naquele lugar. Dia 29 de novembro de 2016, o Senhor nos deu a missão de conduzir um povo. Tempo de pastor Demétrio tinha muitos irmãos, mas quando nós chegamos nesses 3 lugares, encontramos apenas 15 pessoas. E começamos compartilhando o amor de Deus. Hoje já temos em média 50. E podemos dizer com toda a convicção: foi o Senhor quem fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Se você observar o que Jesus está dizendo, antes de Ele dar a ordem, Ele está dizendo: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E em seguida Jesus dá ordem: vão por todas as nações, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fomos nós, crendo no Deus da provisão, crendo no Deus que restaura, crendo no Deus que sustenta. No campo missionário, irmãos, Deus nos usa de várias formas, às vezes até como psicólogo. Deus nos deu experiências incríveis no campo missionário. Lembro de uma jovem em Irajaí que estava falando o tempo todo em suicídio. E eu sempre disse ao Senhor que queria estar disponível. E eu fui com minha esposa conversar com essa jovem, eu não a conhecia. E esta jovem já não se arrumava mais, já não tomava mais banho, não queria mais comer. E se você encontrar esta jovem, talvez o pastor Márcio tenha a encontrado lá, você vai dizer que ela nunca teve depressão. Não sou psicólogo, até estudo pouco, para isso eu tenho, mas me coloquei à disposição e Deus me usou como instrumento, está lá. Deus se responsabiliza, queridos. Até quando nós vamos resistir o chamado de Deus? Até quando nós vamos querer transferir a ordem de Deus para outras pessoas? Deus me trouxe aqui nesta noite para dar uma injeção de ânimo naqueles que têm chamado. Eu sei que muitos têm chamado e resistem assim como eu resisti tantas vezes. Deus dá estratégias. Eu nunca havia pregado quando cheguei no campo missionário. Nunca tinha ido num seminário, irmãos. Como é que você assume um campo missionário sem nunca ter pregado? Mas Deus já havia preparado de antes. Eu lembro que quando eu tinha 11 para 12 anos mais ou menos, todas as manhãs eu lia a Bíblia e eu fazia os meus próprios estudos. Eu não tinha ideia do que Deus estava preparando. E por causa de
saber do Deus que eu sirvo, eu nunca temi ir para o campo missionário quando o Senhor me chamou. Deus está me usando lá na minha terra. Mas imagine só, a minha esposa, ela é de São Paulo. Antes de me conhecer, nunca eu tinha ouvido falar de Iguaraci. Está lá sendo instrumento de Deus, confiando no Deus que nós abraçamos. Há uma urgência, queridos, eu sei que você já ouviu essa expressão inúmeras vezes. Há uma urgência de se doar para a obra do Senhor, de evangelização. Talvez tenha alguém aí pensando, mas eu não tenho condições, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Deixa eu te dizer uma das formas que Deus tem me usado naquele lugar. Nos velórios. Nos velórios. Se morrer alguém, eu vou lá. Às vezes não preciso nem dizer nada, mas a igreja precisa estar presente nesses lugares principalmente. Perco as contas de quanto já coloquei na cova lá na Catatumba. E muitas vezes sem dizer uma só palavra, as pessoas que me conhecem percebem que a igreja está presente neste lugar e consequentemente a presença de Deus. Uma vez fui ver uma mulher na pedra no hospital, parente de uma irmã da nossa igreja. E eu fui, ela ligou para mim, a mulher que morreu estava em Sertânia, e eu saí de Iguaraci, fui para Sertânia, cheguei lá, já fui entrando dentro do hospital e cheguei lá, estava lá a mulher na pedra e uma das irmãs do lado. E comecei, não conhecia a outra irmã, e comecei a conversar com ela, e depois a parente dela me procurou e disse, olha, aquela mulher, ela disse que sentiu uma paz quando você estava conversando com ela, a irmã estava na pedra. Ela sentiu uma paz quando você estava lá conversando com ela. Deus quer te usar, irmãos, em diversos lugares. O lugar que eu mais gosto de pregar é em velórios, querido. Eu não gosto dos velórios, mas eu gosto de pregar nos velórios. E eu lembro de uma vez que eu estava, não sabia nem quem era o defunto. Mas me chamaram para dar uma palavra e eu fui. E a família ao redor do caixão. E eu comecei dizendo, a Bíblia diz que Deus prefere o luto do que a festa. Sabe por quê? Porque aqui você para escutar. Na festa você não tem tempo. E Deus vai usando e a gente vai falando. Querido, só se coloque disponível, Deus vai te usar. Deus quer te usar no teu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa. Não basta só você orar, você tem que se colocar disponível. Talvez você diga, eu oro há tantos anos e Deus nunca mudou a vida do meu esposo, Deus nunca mudou a vida dos meus filhos, Deus nunca mudou a vida da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. Se coloca disponível, querido, deixa Deus usar você. Pastor Márcio está aqui hoje, mas Pastor Márcio já esteve trabalhando no campo, lá no sertão. Não sei a quem ele já contou a história de Itabira, mas depois procura saber. Sabe por quê, queridos? Se colocou disponível. A Bíblia diz que os campos estão brancos, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Sabe qual é o problema da igreja do Senhor nos dias de hoje, queridos? É que a grande maioria quer vir para a igreja num domingo, depois volta para casa, vida que segue, e sem se importar com quem se perde, com quem morre sem Jesus todos os dias. Eu tenho pensado ultimamente, tenho até me assustado, queridos, e tenho pedido a Deus misericórdia. Sabe por quê? Você já parou para pensar numa pessoa que parte sem Jesus, passar a eternidade no inferno, porque eu e você nos negamos a falar do amor de Deus para aquela pessoa?
Porque eu e você nos negamos a compartilhar o amor de Cristo. Seja boca de Deus, seja mãos de Deus, seja pés de Deus, seja ouvidos de Deus. Às vezes as pessoas te enxergam como igreja e só querem que você as ouça. Mas às vezes você está com a vida corrida demais para parar para ouvir. Às vezes Deus quer te usar com apenas um abraço, queridos. Mas a sua vida está corrida demais para você parar e dar um abraço. Eu tive 2 decepções terríveis na minha vida. Uma, eu morava aqui ainda. Um amigo de trabalho estava passando por uns problemas e ligou para mim um início de noite, chorando. E eu disse assim: ele está bêbado. Eu lembro como se fosse hoje. Ele: Joab, estou precisando de tu. E eu disse: ele tomou ele está bêbado. Quando foi com poucos dias, ele suicidou-se. Talvez você não tenha ideia do quão terrível é este sentimento de culpa. Outra vez lá em Guaraci tinha um irmão lá de uma outra igreja, e ele estava com depressão há muitos anos, e a esposa dele foi na casa da minha mãe. Eu perguntei por ela, pelo esposo. Ela disse: está em casa, está aperreado que só. E eu disse: diga a ele que eu vou lá visitar ele. Aí ela disse assim: vai lá, rapaz, ele gosta tanto de tu. Isso foi numa sexta, queridos. Minha vida estava corrida demais para eu ir lá. Na segunda eu estava em casa, o telefone tocou, ele tinha acabado de cometer suicídio. Você tem noção do que é isto, querido? Ah, se eu pudesse voltar no tempo para parar a minha correria e ir lá. Você não tem ideia quantas vezes eu já pedi perdão a Deus. Quantas pessoas que você conhece não partiram desta vida sem Jesus, e você teve a chance, a oportunidade de compartilhar o amor de Deus, mas você se negou, assim como eu. Nós estamos nos últimos dias, queridos. Jesus está às portas. O que você tem feito para mudar a história do seu vizinho, do seu chefe de trabalho, da sua professora, do seu aluno? O que você tem feito para transformar a vida deles? Você acha mesmo que Deus vai descer do céu para transformar a vida dele? Não, Deus quer usar a mim e a você. Você é boca de Deus nesta terra. Você é representante de Deus nesta terra. Veja o que diz em Romanos capítulo 10, abra sua Bíblia, por favor, Romanos 10. Romanos 10, a partir do versículo 13. Vai esperar todos acharem para nós lermos juntos. Amém? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você entende, queridos, o que você acabou de ler? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Se eu pedir a você para levantar as mãos, quem tem chamado de Deus, quem sabe que Deus o inquieta para uma obra, eu sei que mais de metade de vocês vão levantar as mãos. Uma vez eu estava num acampamento de evangelismo chamado MCB. Conheci até alguns jovens daqui na época.
E eu lembro que entre os meus acampantes, eu era conselheiro nesta semana, colocaram os acampantes mais difíceis da semana de jovens. Mas no meio deles tinha um pastor que veio, acho que da Bahia. E eu conversando com aquele pastor, eu disse assim: pastor, eu sinto que eu tenho um chamado de Deus, mas eu fico resistindo. O que é que o senhor me diz sobre isto? Ele olhou para mim e disse assim: todas as vezes que você resistir ao chamado de Deus, você vai ser sempre um Jonas no ventre de um peixe. E aquilo mexeu comigo, porque todos nós conhecemos o relato de Jonas. Antes de Jonas ir para o ventre do peixe, coisas terríveis aconteceram. Pessoas que estavam rodeando Jonas passaram situações terríveis por causa da resistência de Jonas. Porque Jonas queria escolher a quem pregar. Mas um dia eu disse, convicto de que eu ia obedecer: eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Será que você pode dizer isso nesta noite, sem que seja da boca para fora, como uma promessa ao Senhor? O que você está esperando, queridos? O que você está esperando Deus falar mais? Até quando você vai fazer de conta que é com o outro e que não é com você mesmo? Pessoas estão indo para o inferno todos os dias. Deus quer mudar a história de tantas pessoas. Lá nós tínhamos um jovem, hoje não faz parte da nossa igreja, mas se converteu lá. E ele estava vivendo uma vida terrível, de violência, de embriaguez e de tantas outras coisas. E um rapaz da igreja, parente dele, me chamou para visitá-lo num sítio. E eu fui, de moto, fui no sítio visitá-lo. E um dia este rapaz chegou na igreja, meio que embriagado. E quando nós terminamos de ministrar a palavra, fizemos o convite e ele veio embriagado mesmo, aceitou Jesus. Ele foi e depois não se firmou. Eu lembro que um dia eu encontrei ele saindo de um bar. E ele disse assim: pastor, eu vou lá na sua igreja. Eu disse: vá lá que as portas estão abertas, você vai ser muito bem recebido. Ele não foi lá, mas foi em outra igreja, voltou para Jesus e hoje serve ao Senhor com alegria. Se coloca disponível, queridos. Deus quer usar você em vários lugares, em várias situações. Você não sabe, mas quando vai tirar o caixão do carro funerário, eu sou o primeiro a pegar na alça. E eu lembro que eu estava indo para um enterro de um senhor. E eu escutei que as filhas estavam atrás de mim, e uma das filhas perguntou a outra assim: quem é esse aí? Ela disse assim: é o pastor da igreja. E eu fui, levei, coloquei lá na sepultura lá. As pessoas ficam querendo, irmãos, a ação de Deus na sua igreja. O conforto de Deus através da igreja. Uma vez eu vi uma peça que me mexeu muito comigo. Talvez já tenham até apresentado aqui. À frente tinha um drogado, uma prostituta, um bêbado. E tinha uma cadeira, duas cadeiras assim, onde uma pessoa representando a igreja estava dormindo. E nesta peça, o embriagado, a prostituta, eles batiam na porta com toda a força, pedindo ajuda à igreja. E a igreja sonolenta continuava no seu sono. E diante disto eu quero dizer, irmãos, talvez vocês já tenham visto, certamente sim. Tem um movimento aí na internet dizendo que a igreja está entrando no maior avivamento da história. Que mentira terrível. O maior avivamento da história aconteceu na cruz do Calvário.
A igreja no Brasil está entrando na maior frieza da história. Eu digo sempre que estamos caminhando pelo caminho que a Europa caminhou. O berço da reforma protestante. Hoje a maioria das igrejas são bares, discotecas, qualquer outra coisa, menos igreja. Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas ouviam Deus falar na igreja, iam para casa e nada mudava. Deus sacudia a sua igreja, eles voltavam para as suas vidas normais e nada mais acontecia. Todo mundo conhece aqui a perseguição da igreja nos tempos de Roma. Cristãos, crianças, velhos, gestantes, pessoas sendo jogadas nas arenas para que as feras devorassem diante da plateia. E a história denuncia que quanto mais o sangue caía na terra, mais cristãos se convertiam. O sangue que caía na terra como sementes de capim. Quem conhece semente de capim sabe que ele germina sem precisar ninguém plantar. Aí Satanás viu que essa estratégia não estava dando certo. Aí investiu pesado na igreja. Não precisa mais Satanás perseguir a igreja para ela parar, irmãos. Não precisa mais cristãos serem presos para a igreja parar. Se cristãos forem presos, mais pessoas se convertem. Só precisa usar homens que dizem ser comprometidos com Deus para dizer o que as pessoas querem ouvir. Isto é bastante para frear a igreja. Você sabe o que é que tem freado a igreja? A negligência da igreja com a voz de Deus. Se nós fizermos uma pesquisa hoje e usarmos de toda a nossa sinceridade, muitos de nós vamos lembrar que passamos a semana sem ouvir Deus falar. Porque a gente acorda cedo demais para trabalhar. Chega tarde. Vai arrumar as coisas para trabalhar no outro dia, então não tem tempo. Precisamos despertar, queridos. Ainda há tempo da igreja despertar e ser boca de Deus sobre a terra. Onde está você nesta noite? Em qual cenário deste apresentado você se encontra nesta noite? Será que se nós cantássemos aquele louvor que eu cantei no início, será que você cantaria agora com toda a convicção? Será que você teria coragem de dizer assim ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não estou pronto, mas Tu vais cuidar dos detalhes e eu vou ser usado por Ti. Eu ainda não fui para o seminário, mas eu quero estar disponível para o Senhor me usar da forma que o Senhor bem entender. Se a igreja, irmãos, se Cristo não for visto na igreja, quando eu digo a igreja, eu digo nós. Está tudo errado, queridos. Jesus não é visto nas placas das igrejas, aqui na praça tem várias. Jesus, Ele é visto em mim e em você. Então desperta, queridos. Missões estaduais, missões mundiais. Será que não só é mais uma campanha, queridos? Será que só não é mais uma campanha? Eu queria que você baixar a sua cabeça. Quero cantar este louvor mais uma vez.
Eu não pedi ao pastor Márcio, peço até perdão. Mas enquanto estivermos cantando este louvor, você que sabe que Deus te chamou um dia, você que Deus tem insistido tantas vezes, diga sim. E você tem a coragem nesta noite de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E quando nós estivermos cantando esta canção, eu queria que você se levantasse do seu lugar, com coragem. Não tenha medo, Deus se responsabiliza, queridos. Tenha coragem, vem aqui na frente e nós vamos orar por você. Não resista à voz do Espírito. Eu sei que Ele tem falado com mais gente aqui nesta noite. Até quando você vai resistir? Até quando você vai dizer que é por causa da mãe, do pai, dos filhos? Até quando você vai dizer que é por conta do trabalho? Deus sabe o porquê de você resistir. Se é por medo, não tenha medo. O Deus soberano, aquele que te chama, Ele é fiel para te sustentar. Quantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, sem te conhecer, assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizesse a mim. Saia do seu lugar, irmãos, com coragem, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Diga isso ao Senhor: o chamado que um dia tu fizesse a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Queridos, fiquemos de pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Missões são feitas, é feita com os que vão, com os que oram, com os que contribuem. Eu não sei aonde Deus quer te usar. Não sei também se você quer deixar Deus te usar. Mas como diz esta canção, se coloque submisso. Se coloque à disposição do Senhor. Amém? Estende suas mãos para cá, vamos orar por estes irmãos. Quero chamar o pastor Márcio para cá.
Pastor Márcio, como pastor da igreja, vai estar apresentando estes corajosos. Se você ouvir, se você ler Juízes capítulo 6, você vai ver que Deus fala com Gideão para cumprir uma missão. O texto diz que 32.000 se apresentaram. Porém, Deus disse: tem muita gente. Os covardes e medrosos, diga a eles que voltem. Volta 22.000. O Senhor olha, sonda os corações e diz: ainda tem muita gente. Manda o povo beber água. Aquele que baixar para beber água com a boca na água, estes voltam, porque só estão pela emoção. Só sobraram 300, queridos, mas 300 instrumentos de Deus, 300 corajosos. Estende suas mãos para cá, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, eterno Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, te louvando, te rendendo louvores e tendo sido tocados pela Tua Palavra. Certamente através do Teu Santo Espírito, o Senhor tem trazido um despertamento em cada coração aqui presente, e nós te louvamos pela certeza de que esse despertamento tem sido promovido pelos céus, pela ação do Teu Espírito Santo em cada coração. Muito obrigado pelo privilégio que temos de Te servir. Muito obrigado porque, apesar de sermos quem somos e de tantas vezes agimos como agimos, o Senhor continua nos convidando para a Tua obra, para nos usar mesmo diante das nossas imperfeições, lapidando o nosso caráter para Te servir. Muito obrigado pela mensagem nessa noite ministrada. Muito obrigado pela vida desses irmãos que, tocados pelo Teu Santo Espírito, reconhecem que foram chamados para a Tua obra. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, os esteja capacitando e fazendo com que a Tua vontade prevaleça nas suas vidas. Sabemos que um número bem maior, também foram chamados para esta obra. Te pedimos que através do Teu Santo Espírito o Senhor toque os seus corações, para que eles também estejam prontos para dizer: eis-me aqui, livre estou para o Teu querer. Te pedimos que a Tua vontade continue prevalecendo sobre as nossas vidas, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, este lindo campo missionário que é Irajaí, Guaraci, Queimada Nova. Que o Senhor continue suprindo as necessidades desta família missionária que há quase 8 anos foi plantado naquele lugar e que tem frutificado. Te rogamos as bênçãos do céu sobre cada um daqueles que compõem aquela congregação, que eles continuem firmes e abundantes na obra do Senhor. Assim te oramos no bendito nome do Teu Filho Jesus. Amém.